Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje nós iniciaremos mais um volume do PET, a nossa versão número 6. Eu peço que vocês façam suas atividades, né? Quem não enviou os outros PETs, estejam enviando para a gente contar a carga horária. Nesse volume, né, do mês de novembro, nós iremos trabalhar juntamente com o PET 300, que é um PET voltado para a comemoração dos 300 anos do estado de Minas Gerais. Então, conto com vocês, né, na participação nas aulas, nas atividades, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Um grande abraço, fique com Deus. Beijo de Juscelia. Tchau. Aula de Biologia, professora Juscelia Soares, volume 6 do PET, semana 1. Estaremos trabalhando nessa semana o desenvolvimento das plantas, que é uma continuação sobre o reino vegetal que estudamos lá no PET 5, ok? Segundo ano. Abrem o material de vocês, está lá na página 27. A partir dessa aula, você vai conhecer a estrutura e a localização dos principais tecidos vegetais. Nessa aula, você vai iniciar seus estudos sobre a anatomia dos vegetais. Conhecer um pouquinho aí sobre o funcionamento da planta em desenvolvimento, ok? Vamos começar? A semente madura, quando liberada pela planta, geralmente possui um embrião em estado de dormência, isto é, metabolicamente inativo, capaz de suportar condições adversas do meio ambiente, além de uma quantidade razoável de reserva, sendo específica para cada espécie, né? Então a semente aí é esse reservatório aí que precisa o quê? Germinar. As reservas da semente são constituídas por lipídios, né, que são gorduras, principalmente óleos, uma vez que elas fornecem grandes quantidades de energia por unidade de peso. Além de lipídios, possui também proteínas, carboidratos, incluindo os componentes do citoplasma, como ácidos nucleicos, vitaminas, coenzimas, enzimas e sais minerais. A predominância dessas substâncias vai variar de semente para semente. O teor de água da semente também é muito baixo, né? Então, o metabolismo dessa semente também é muito baixo. E durante a germinação, o primeiro fenômeno que ocorre é a absorção de água, que envolve tanto embebição como osmose. Então, é quando a planta aí começa esse estágio aqui, que ela recebe a água e começa aí seu processo de germinação. As enzimas presentes na semente, agora hidratada, promove hidrólise. Hidrólise é quebra, tá, gente? Das reservas insolúveis. Assim sendo, o amido é hidrolisado, recebe água, né? Ele é quebrado por meio da inserção de moléculas de água e aí vai formar o que? A glicose. E a glicose é utilizada na respiração da plântula que inicia seu crescimento. A temperatura também é um fator decisivo na germinação das sementes, assim como o teor de oxigênio do meio ambiente. Após o rompimento de seu tegumento, o embrião da semente cresce, né? Agora vamos chamar de embrião. E a primeira parte do corpo que emerge é a radícula. Radícula é a raiz embrionária. Note na figura aqui, ó, a raiz embrionária, ok? Vamos continuar. Nesse caso, essa radícula ela vai se desenvolver, né? Vai crescendo e se diferenciando. Essa radícula dá origem à raiz primária. Nas monocotiledôneas, a raiz primária logo degenera e surgem as raízes adventícias, que recebem esse nome pois derivam de regiões caulinares da planta e não de regiões de outras raízes. Nas eudicotiledôneas, a raiz primária permanece e dela surgem as raízes laterais. Então, no desenvolvimento do embrião, né, da semente, existem as mono e as eudicotiledôneas, né, que são isso. Assim que essa raiz ela começa a se desenvolver, formam cotilédonos, que são as primeiras, que são estruturas aí que vão formar as primeiras folhas da planta, tá?
Quando for uma só, né, nós chamamos de monocotilédon, né? Então a raiz aí se desenvolve em um apenas monocotilédon. E as demais a gente chama de eudicotiledôneas, ok? A extremidade da raiz é protegida pela coifa, que é uma estrutura com aspecto de capuz formada por células vivas. O caulículo e as folhas embrionárias emergem logo em seguida. Então, para cada estágio desse aqui, recebe um nome numa fase da vida, né, quando ocorre o primeiro estágio. Porque quando ela já estiver adulta, vai receber outros nomes, né? Então, a planta, ela tem essa especificidade, né? Ela muda, até os seus nomes também mudam. O corpo de uma planta, ela é organizado de maneira bem diferente da organização do corpo de um animal, claro, né? A maior parte das diferenças vai ocorrer porque ocorrem papéis diferentes, né? Tem a ver com a nutrição aí, a adaptação das plantas em relação ao animais que são heterótrofos, as plantas são autótrofas. Assim, só os vegetais vão possuir tecidos especializados para a fotossíntese e para o transporte de água. E, nesse caso, essa água e sais minerais serão retirados do solo, que nós chamamos de seiva mineral, e de substâncias orgânicas produzidas nas folhas, que é a seiva orgânica. Os órgãos da planta também são diferentes dos órgãos dos animais. Vamos para a figura? Aqui no material de vocês vem o esquema geral aí de uma planta, né? A angiosperma. Por exemplo, uma planta com flor, existe a raiz que fixa a planta no solo e absorve e transporta água e sais minerais. O caule, aqui, que vai sustentar a planta, né? E vai transportar água e sais minerais para as folhas que compõem essa planta. E nós temos também as folhas que vão realizar fotossíntese. As flores vão formar sementes e os frutos, aí se for uma planta que produz fruto. Dando continuidade, os tecidos vegetais têm conformidades próprias, que também é diferente daquelas encontradas em animais, claro, né? Os tecidos que constituem as plantas podem ser divididos em dois tipos. Tecidos meristemáticos, que são os tecidos de formação. Lembra que eu falei que recebe nomes diferentes na fase inicial e depois na fase adulta, outros nomes? Então, os tecidos podem ser meristemáticos, que são tecidos iniciais, ou tecidos diferenciados, que são os tecidos permanentes ou adultos. E aqui vem a nossa tabela mostrando aí a subdivisão de cada um. Então, os tecidos vegetais podem ser meristemáticos, que são os iniciais, chamados meristemas aí, ou tecidos permanentes, que são os tecidos adultos. E aqui vem uma subdivisão, tá? Vocês podem estar lendo, mas os tecidos iniciais, os meristemas podem ser primários ou secundários e por sua vez aí eles vão se dividir, né? O primário em protoderme, meristema fundamental e procâmbio. E depois aqui vem os tecidos permanentes, eu não vou ler todos, tá? Vou ler o primeiro aqui. Tem o tecido permanente aí de proteção, que é de revestimento, que é a epiderme suber. Tem o tecido permanente, que é o de sustentação, que recebe o nome de colênquima ou esclerênquima. O tecido de condução, de transporte de seiva, o tecido permanente assimilação, o tecido de reserva, ou seja, de armazenamento, e o tecido de preenchimento, né, que é esses parênquimas aí, cortical e medular, né? Então são termos técnicos mesmo aí para vocês conhecerem o esquema geral aí do desenvolvimento de uma planta, ok? E acho que termina por aqui. Para você saber mais, para aprofundar seus conhecimentos, pode buscar outras fontes, né? Aqui tem anatomia vegetal, introdução, parte 1, tem a germinação do feijão, também aqui tem outro link que vocês podem estar acessando para saber um pouco mais. Aqui vem nossa atividade da semana, eu vou estar colocando no grupo também, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um abraço, fica com Deus. Lembrando que nessa semana estaremos também trabalhando sobre
o PET 300 anos, ok?